Uma notícia aqui pra gente noticiar, notícia triste. Chega a informação que aos 89 anos, José Alberto Pepe Mujica Cordano faleceu no Uruguai. A gente já tinha falado aqui por inúmeras oportunidades que o Mujica vivia uma situação muito delicada do ponto de vista da saúde e nesse fim de semana a imprensa uruguaia noticiou que os familiares de Mujica falavam dos últimos momentos, que ele passava por uma situação de câncer terminal e que estava contando os últimos dias, e a informação chega nesse exato momento. O ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, faleceu aos 89 anos. Ronald, o Mujica, ele pertenceu a uma geração que tinha quase a certeza de que haveria grandes transformações na América Latina. Ele enfrentou a ditadura uruguaia, ele foi preso, ele foi torturado, ele esteve muito próximo de morrer no cárcere e depois fez uma carreira política, institucional, tornou-se presidente do Uruguai e, de certa forma, desiludiu-se com o pouco poder de transformação que tem um presidente dentro daquele funcionamento institucional estabelecido. Então ele fez algumas reforminhas, algumas coisas, fez um investimento importante em educação, mas o Uruguai, a base já ajudava bastante, ele não tinha ali um cenário de guerra, né, para reconstruir a educação, não, ele apenas fez investimentos necessários. Então, ele não fez a transformação que ele sonhava na juventude, mesmo tendo sido presidente do Uruguai. Depois de quase assassinado pelo Estado uruguaio, ele se torna chefe de Estado do Uruguai. Mas não conseguiu fazer as transformações com as quais ele sonhou. E tornou-se, no final da vida, tanto quanto desiludido, alguém que pelo menos defendia reformas, né? Mas o que mais me chama a atenção é o desprezo pelas mordomias, o desprezo pelo luxo que acompanha o poder político, a bajulação que acompanha o poder político. E ele desprezou tudo isso, não mudou sua vida, e não era para propagandear uma pretensa humildade, né? Era como ele se sentia bem lá na sua rocinha, com a sua esposa, senadora Patrícia, uma mulher de uma história importantíssima no Uruguai recentemente, mas isso virou uma coisa meio espetacular, a imprensa gostava de mostrar, mas ele não usava isso como a propaganda de uma pretensa humildade, né? Era como ele ficava feliz lá na sua rocinha, com seu Fusca, longe do luxo que o poder atrai, do poder capaz de atrair bajuladores e favores e enriquecimento. Ele não passou nem perto disso. Ele desprezou tudo aquilo que cerca o poder e que é pago, ao fim e ao cabo, pela população, né? Isso é grandioso na história do Mujica, como é uma história grandiosa de alguém que enfrentou ditadura, que foi preso, torturado, quase assassinado, e depois foi eleito presidente da República, mas um homem que entristeceu-se porque não conseguiu transformar o Uruguai e muito menos a América Latina como ele sonhava quando era um jovem guerrilheiro, Ronald. Zaidan, algo mudou na política uruguaia a partir do advento Mujica na presidência do país? Eu acho que moralmente, né? O Uruguai sempre teve seus coronéis, né? Coronel no sentido do poder político, do poder provinciano, do caudilho. E ele estabeleceu um novo parâmetro, né? Tanto que mesmo aqueles que têm uma linha política muito diferente, como Lacage Pou e tal, já adotaram um comportamento muito mais discreto, né, em relação ao poder. Claro, o Uruguai é muito peculiar, né? Um país de 3,5 milhões de habitantes, não é um país grande, mas é um país com um nível interessante de desenvolvimento. Mas eu acho que ele trouxe
um novo parâmetro sobre como estar no poder, né? Acima de tudo isso. Nós noticiamos aqui na Rádio Bandeirantes a morte do ex-presidente do Uruguai aos 89 anos, José Pepe Mujica. Ao longo da programação da Rádio Bandeirantes, a gente retoma esse tema, volta a falar sobre a morte do ex-presidente do país vizinho. Rede